A União das Casas Espíritas da Zona Norte apresenta O Espiritismo está no ar. Um programa que anuncia, esclarece e consola. Não se turve vosso coração. Credes em Deus, credes também em mim. Na casa de meu pai há muitas moradas. Se assim não fora, eu vou-los teria dito, pois vou preparar-vos lugar. O Espiritismo está no ar. Sintonize esta frequência. Pare, pense na vida, faça perguntas. Uma ótima noite para você, hoje dia 19 de março de 2024. Muito obrigado pelo carinho, pela sintonia. Rádio Clube FM, sua voz é a nossa voz. Estamos no ar de segunda a sexta-feira desde 2014 pela emissora, depois passamos a transmitir o programa via YouTube. O canal é Viver _ Melhora. Se inscreva, deixa seu like. Sua opinião é sempre importante para nós. Ou acesse o YouTube, digite O Espiritismo está no ar. Lá encontrarão vários programas, inclusive o do dia. E aos jovens de até 18 anos, venham estudar conosco todas as sextas-feiras a arte de aprender. Recebo carinhosamente meu querido amigo espiritista, trabalhador da Casa Espírita Maria de Nazaré, Adilson Reis. Uma boa noite, seja muito bem-vindo. Boa noite, Pedrosa, boa noite a todos os ouvintes da Rádio Clube FM. Estamos juntos mais uma vez no programa O Espiritismo está no ar. Vamos estudar e aprender juntos. Que Jesus nos abençoe. Bem, Adilson, vamos estudar sobre o hospedeiro. Dúvidas, entre em contato conosco ligando para a Clube FM, que é 0 operadora 32 3211 5697. Quer falar comigo? Utilize a TIM 988012675, WhatsApp 999387699, o e-mail o espiritismo está no ar @hotmail.com. Interajam conosco, façam perguntas, tirem dúvidas, podem dar sugestões ao programa, estamos à disposição dos ouvintes. Vamos agora para aquele momento muito especial que é o nosso momento de oração. Sintonize esta frequência. O Espiritismo está no ar. Momento de oração. Experimente hoje agradecer a Deus os benefícios da vida e valorizar os recursos do próprio corpo. Trabalhar e servir além do próprio dever, quanto lhe seja possível. Observar, ainda mesmo por instantes, a beleza da paisagem que lhe emoldura a presença. Experimente hoje nada reclamar, comentar unicamente os assuntos edificantes, refletir nas qualidades nobres de alguma pessoa com a qual os seus sentimentos ainda não se afinem, falar sem azedume e sem agressividade na voz, ler algum trecho construtivo. Experimente hoje praticar pelo menos uma boa ação, sem contar isso a pessoa alguma. Cultivar tolerância para com a liberdade dos outros, sem atrapalhar a ninguém. Atendamos diariamente a semelhante receita de atitude e em breve tempo realizaremos a conquista da paz. Estamos apresentando O Espiritismo está no ar. Bem, meus amados irmãos, estamos de volta com o assunto da noite falando sobre hospedeiro. E justamente preparo-me também pousada, porque espero que pelas vossas orações vos hei de ser concedido. Filemon, capítulo 1, versículo 22. Um jovem de nome Fernando Rangel, da cidade de Belo Horizonte, Minas Gerais, funcionário de uma grande empresa internacional, com subsede no Brasil, com formação em 2 cursos superiores, uma especialização e, do ponto de vista apenas materialista, com um futuro maravilhoso em sua carreira no mundo corporativo. Estamos entendendo que esse jovem, Fernando Rangel, Belo Horizontino, com 2 cursos superiores, tinha uma visão apenas materialista. Ocorre, porém, que um sonho fez tudo isso virar de cabeça para baixo, aliás, como ocorre com muitos. Em desdobramento espiritual, Fernando sentiu-se envolvido por um sentimento de muita angústia que corroía seu coração ao nível de desespero.
Ainda sem compreender aquele sonho, ele visualizava uma criança que chorava muito. O mais forte, através do olhar, a pobrezinha expressava todos os sentimentos e sofrimento, absorvidos pelo médium da compaixão, que, de certa forma, médio, sem saber, Fernando Rangel, que espiritualmente absorvia todas aquelas sensações advindas da criança. Ao despertar daquele sonho, com características de pesadelo, ele permaneceu lembrando-se do rosto daquela menininha, assim como sentindo toda a angústia e sofrimento emanado por ela. No mesmo dia, ainda inquieto, foi ler as notícias costumeiras e se deparou com uma matéria online que mudaria a sua vida para sempre. Observemos que, após o sonho, que o deixou modificado ou pensativo, ele encontra uma notícia online e vamos a ela. Pois se tratava de uma reportagem com uma família de refugiados venezuelanos que precisava muito de ajuda para começar vida nova. Pasmem, a garotinha do sonho era a criança, filha daquele casal que precisava de hospedagem. Fernando, naquele momento, não teve dúvidas. Ele deveria fazer algo. Não bastaria ler e se compadecer mentalmente enquanto havia tanta lágrima e sofrimento. Porque é notório, né? Infelizmente é uma realidade. Famílias vindas da Venezuela para o Brasil em grandes sofrimentos, estado total de penúria, sem nada, absolutamente nada. Eu tive a oportunidade de contato, né, e tenho com eles constantemente, exatamente por falar fluentemente espanhol. Então, uns indicam aos outros e eles vêm até a mim. E a gente depara com quadros. Porque às vezes uma família com 3, 4 filhos pequenos, quando consegue, por exemplo, locar um imóvel, ainda que seja pequeno, eles não têm uma cama, cadeira, mesa, fogão, nada, utensílios domésticos, absolutamente nada, roupas. Então é preciso que façamos de tudo, né? E encaminhá-los aos órgãos do governo para um amparo material. No mesmo dia entrou em contato com alguns amigos próximos que começavam a se mobilizar para acolher como hospedeiros de Deus uma família de refugiados. Alguns meses se passaram com grandes movimentos de estudo e compreensão de como fazer, o que oferecer a eles. Nessa busca, por exemplo, o Fernando conheceu a Fraternidade Sem Fronteiras, que já auxiliava os irmãos venezuelanos em Roraima no projeto Brasil Coração que Acolhe. Sim, esse projeto de Roraima, ele já existe há algum tempo, né? 5, 6 anos aproximadamente, quando aumentou o número que estavam na Venezuela e foi ali instalado tropas militares das Forças Armadas, principalmente do Exército, com amparo e apoio total àqueles refugiados. Foi então que, liderados por Fernando Rangel, aqueles amigos começaram a receber as primeiras famílias, as primeiras delas, Tagires Cristina, que ao lado do esposo e 2 filhos contavam com uma casa mobiliada e com muito amor, esperando chegar os beneficiados. Aliás, os olhos de Deus, difícil afirmar quem receberia mais bênçãos naquela situação. Alegria, acolhimento, amor e movimento. Um refúgio que, para quem não tinha um teto e um futuro incerto. Qual o endereço? Não sei. Mas o número era 343, ali começava a ONG Humanitária Refúgio 343, que após um ano desse primeiro gesto, os hospedeiros de Deus e até a data atual já acolheram 200 famílias venezuelanas, somando mais de 614 irmãos que tiveram as vidas totalmente transformadas. Então observem que o gesto do Fernando, mesmo ele até então sendo materialista, jovem, pensando apenas nas coisas materiais, o sonho o modifica completamente. Então, um sonho que foi concretizado no amor. Sim, meus irmãos, a vida é feita de movimento. Basta crer e agir. E é por isso que Jesus sentencia como legislador da vida. Era estrangeiro, hospedaste-me. Mateus capítulo 25, versículo 35. Repare, pois, que sua casa sentimental, a fim de estar bem disposto a receber os que bateram à sua porta. Muitas vezes,
Os que julgamos ser necessários de hospedaria serão os que nos hospedarão na paz da consciência tranquila pelo dever cumprido. Paulo de Tarso alerta a Filemon para preparar a pousada. Deus vos pedirá abrigo no rosto de parentes em dificuldades, filhos problemas, desconhecidos outros, que vos darão oportunidade de exercer o papel de hospedeiro. Desde agora a coroa da justiça me está guardada, a qual o Senhor, justo juiz, me dará naquele dia, e não somente a mim, mas também a todos os que amarem a sua vida. 2 Timóteo, capítulo 4, versículo 8. Paulo finaliza essa carta espiritual falando sobre amizade e cooperação, demonstrando uma vez mais que seu labor não era esforço de um só homem, mas de uma coletividade que ele, enquanto líder do movimento cristão, soube extrair o melhor de cada colaborador, envolvendo-os nas tarefas mais santas, ainda que fossem fracos a priori, mas se tornaram grandes. Porque quando estou fraco, então sou forte. 2 Coríntios, capítulo 12, versículo 10. Chico Xavier também sabia o valor dos irmãos encarcerados e os tratava como verdadeiros companheiros, como se observa na história que transcreveremos a seguir, extraídas do livro Entender Conversando, de Chico Xavier e Emmanuel, no item 38, com o título Visita à Penitenciária, e no sequente 39, Carinho aos Reeducandos. Continuando a entrevista, o médium Francisco narrou fatos interessantes ocorridos durante uma visita que fez à penitenciária de São Paulo. No momento, comentava-se sobre o livro Falou e Disse, sua linguagem, colocação de recados, etc. E com aquele seu modo simples de falar, sua humildade para colocar fatos e situações, ele começou: sabe que na penitenciária de São Paulo o livro está entrando muito? Já fui lá 2 vezes antes de ficar doente. A diretoria da casa pediu àqueles que quisessem ouvir a prece e a palestra se inscrevessem. 542 se inscreveram. Eu estive com esses 542 companheiros. Foi um encontro tão agradável que tive vontade de passar férias na cadeia. Não para ficar descansando, mas para conversar toda noite com os que pudessem conversar, mesmo na cela, porque lá tem espíritos brilhantes, maravilhosos. Na cela há espíritos maravilhosos ali dentro da penitenciária, na condição de preso, né? De presos, desses 542, um me disse. Pois é, Chico Xavier, nós somos tratados por números. Muitos são os presos e os cárceres. Então tem que colocar número 3, número 14. Isso dá um desgosto. Então eu disse assim: meu filho, quem é de nós hoje que não é tratado por número? É número de telefone, de carro, de casa, do CEP, não sei do que, do SIC. Nós ainda estamos com mais números que você. Só que agora estamos na cela ambulante e vocês estão na fixa. Eles riram muito. Há muita gente boa presa. Nós temos que compreender a situação deles. Chico, os espíritos brilhantes que estão lá dentro têm a tarefa de ajudar a recuperar os outros que estão nessa situação? É por isso que estão lá dentro? Ou cometeram e estragaram a reencarnação? Absolutamente, e a gente tem que compreender a situação deles, porque eles todos estão com o coração na flor dos olhos, mas pedindo entendimento. Terminada a reunião, na hora de sair da sala, eu disse ao diretor: eu quero sair daqui, mas antes eu quero beijar e abraçar a todos. Ele falou para mim: Deus me livre, não, senhor, você não vai abraçar nem beijar ninguém. Então eu disse a ele: não, senhor doutor, eu não viria aqui para fazer prece, para depois me distanciar dos nossos irmãos. Não há certo. Haverá tempo. O Senhor disse que só precisará de salão daqui a 1h e tanto. Sendo assim, eu lhe peço licença para abraçar. Chico, nesse salão, no outro dia, mataram um guarda de 23 anos. Afiaram a colher até virar punhal. Mataram e não se soube quem matou. 542.
Sejamos assim valorosos, estendendo a doutrina espírita que o desentranha da letra na construção da humanidade nova, irradiando a influência e a inspiração do Divino Mestre pela emoção e pela ideia, pela diretriz e pela conduta, pela palavra e pelo exemplo, e parafraseando o conceito inovidável de Allan Kardec em torno da caridade, proclamemos aos problemas do mundo: fora do Cristo não há solução. Amigo, Espiritismo é caridade e é em movimento. Não converta o próprio lar em museu. Utensílio inútil em casa será utilidade na casa alheia. O desapego começa das pequeninas coisas, e o objeto conservado sem aplicação no recesso da moradia explora os sentimentos do morador. A verdadeira morte começa na estagnação. Quem faz circular os empréstimos de Deus renova o próprio caminho. Transfigure os apetrechos que lhe sejam inúteis em forças vivas do bem. Retire da despensa os gêneros alimentícios que descansam esquecidos para a distribuição fraterna aos companheiros de estômago atormentado. Reviste o guarda-roupa, libertando os cabides das vestes que você não usa, conduzindo-as aos viajores desnudos da estrada. Estenda os pares de sapatos que lhe sobram aos pés descalços que transitam em derredor. Elimine do mobiliário as peças excedentes, aumentando a alegria das habitações menos felizes. Revolva os guardados em gavetas ou porões, dando aplicação aos objetos parados de seu uso pessoal. Transforme em patrimônio alheio os livros empoeirados que você não consulta, endereçando-os ao leitor sem recursos. Examine a bolsa, dando um pouco mais que os simples compromissos da fraternidade, mostrando gratidão pelos acréscimos da divina misericórdia que você recebe. Ofereça ao irmão comum alguma relíquia ou lembrança afetiva de parentes e amigos. Ora na pátria espiritual, enviando aos que partiram maior contentamento com tal gesto. Renovemos a cada dia, constantemente, cada ano, cada mês, cada dia. Previna-se hoje contra o remorso amanhã. O excesso de nossa vida cria a necessidade do semelhante. Ajude a casa de assistência coletiva, divulgue o livro nobre, medique os enfermos, aplaque a fome alheia, enxugue lágrimas, socorra feridas. Quando buscamos a intimidade do Senhor, os valores mumificados em nossas mãos ressurgem nas mãos dos outros em exaltação de amor e luz para todas as criaturas de Deus. O cultivador é conduzido ao pântano para convertê-lo em terra fértil. O técnico é convidado ao motor em desajuste para sanar-lhe os defeitos. O médico é solicitado ao enfermo para a bênção da cura. O professor é trazido ao analfabeto para auxiliá-lo na escola. Entretanto, nem as feridas da terra, nem os desequilíbrios da máquina, nem as chagas do corpo e nem as sombras da inteligência se desfazem à custa de conversas amargas, e sim ao preço de trabalho e devotamento. O espírita cristão é chamado aos problemas do mundo a fim de ajudar-lhes a solução. Contudo, para atenderem semelhante mistério, há que silenciar discórdia e censura e alongar entendimento e serviço. É por essa razão que, interpretando o conceito salvar por livrar da ruína ou preservar do perigo, colocou Allan Kardec no luminoso portal da doutrina espírita a sua legenda inesquecível: fora da caridade não há salvação. No plano infinito da criação, jamais encontraremos alguém que prescinda de dois derivados naturais do amor: a simpatia e a bondade. A árvore frondosa e plena de vigor solicita o apoio do sol e a solicitude do vento para conservar-se e estender as suas propriedades vitais. O animal, por mais inferior na escala dos seres, requer o carinho e a ternura da terra, a fim de manter as próprias funções e aperfeiçoar o seu modo de ser no meio em que se desenvolve.
A criança e o jovem, a mulher e o homem tornam-se enfermiços e infelizes se não recebem o calor da bondade e da simpatia por alimento providencial na sustentação do equilíbrio e da saúde, da esperança e da paz, que lhes são indispensáveis no esforço de cada dia. Procura, pois, revestir as próprias manifestações perante aqueles que te rodeiam, com os recursos da simpatia que te ajuda e compreende, e da bondade que concede e perdoa, ampliando a misericórdia no mundo e fortalecendo a fraternidade entre todas as criaturas. Cristos são reais, meus irmãos. Nenhum ser humano, independente do seu passado de erros escabrosos, estará sujeito à pena eterna. Todos, sem exceções, foram criados para caminhar ao encontro da luz eterna de esperança e paz. Aprendamos com Ananias, sendo a luz aos cegos, tirando as escamas oculares daqueles que ainda não puderam contemplar a claridade do Evangelho Redentor. Neste momento, o convite é para enxergarmos o quanto necessitamos abdicar de nossos caprichos, pegar a cruz de cada dia e ser fiéis e constantes na causa do Senhor, e dessa forma transpor portas estreitas em prol do Evangelho. Chegará o tempo que todo o esforço de sermos o farol aos que tateiam as trevas da ignorância humana iluminará os nossos caminhos, a fim de que também possamos contemplar o que está reservado aos legítimos libertos em Cristo, conforme observamos em Paulo, segundo a afirmativa de Ananias. Um dia Jesus mandou que te restituísse a visão para que pudesses conhecer o caminho áspero dos teus discípulos, e hoje Paulo concedeu-me a dita de abrir-te os olhos para a contemplação da vida eterna. Bem, Adilson, bem explicado. No programa de amanhã daremos continuidade ao assunto. Vamos agora para o intervalo musical, a seguir a nossa oração final. Sem desistência para o bem. Somos muitos aqueles que caminham pela vida tentando ser pessoas melhores. Refletimos sobre nossas ações. Pensamos sobre como agir corretamente, elegendo a melhor opção. Buscamos auxiliar o próximo. Voluntariamo-nos em causas que acreditamos contribuem de forma positiva na sociedade. Somos os que nos preocupamos em preservar o meio ambiente, alterando hábitos de consumo, reciclando o lixo e não desperdiçando recursos naturais. Porém, há dias em que nos questionamos se tudo isso não se resume em perda de tempo, esforço inglório e inútil. Olhamos as notícias e vemos os mais variados disparates. Golpes frequentes nas redes sociais, usando valiosos recursos intelectuais e tecnologia para usurpar bens do semelhante, especialmente dos mais vulneráveis. As loucuras graçam nos lares, com filhos e pais se digladiando moral e fisicamente, por dinheiro, heranças e bens materiais. Crimes e criminosos caminham ao nosso lado, seja nas ruas utilizando armas, seja nos escritórios elegantes, aplicando imensos golpes financeiros. E isso tudo nos remete ao pensamento de que talvez não valha a pena ser ético, correto e bom. O mundo nos parece um corcel desgovernado, um panorama no qual os maus vencem sempre e o mundo lhes pertence. No entanto, essa é apenas uma impressão passageira de um mundo em transição, em mudança. Vivemos a natural crise ética e moral de uma civilização cansada do que a conduziu até aqui e se encontra na busca de novos valores. É natural que nesses momentos os maus, não desejando mudanças nem a melhora do planeta, atuem com mais vigor e intensidade. Talvez eles tenham medo de que logo mais já não encontrem espaço para as suas maldades. Por isso, vemos tanta loucura trafegar por todos os meios sociais, políticos e religiosos da nossa sociedade. São os estertores de uma era que chega ao fim.
Por enquanto, temos a impressão de que somos a minoria, os que nos esforçamos pelo bem e pela ética. E nos parece sermos tão poucos os que nos esforçamos, porque desejamos ardentemente uma sociedade mais justa e inclusiva. Mas é mera impressão. Isso apenas acontece porque os maus são barulhentos, ousados, porque o escândalo que provocam choca e impacta. Enquanto isso, legiões de pessoas praticam o bem, a ética, a moral, silenciosamente em seus lares, em suas empresas, em seus templos, em seu lazer. Por isso, não desistamos da nossa ânsia de sermos melhores. Mesmo quando nos alcancem os desonestos, os indignos e os cruéis, permaneçamos no nosso propósito. Persistamos para ver, lenta, mas continuamente, a paisagem moral do nosso planeta ir se modificando. E quando menos esperarmos, verificaremos que a maldade será a exceção. A corrupção não será admitida. A nobreza de caráter será exigida em todos os painéis da sociedade. Não nos deixemos abater por esses momentos passageiros de loucura e insensatez pelos quais ainda transita uma parte da humanidade. Permanecer no bem é ser referência para aqueles que aos poucos desejarão seguir conosco, imitando-nos. Não desistamos do bem. Sintonize esta frequência. O Espiritismo está no ar. Momento de oração. Meus queridos e amados irmãos em Cristo, os problemas somente são grandes porque você ficou pequeno, acabrunhado, reduzido. Platão já dizia que os grandes nos parecem muito grandes porque nós os observamos sempre de joelhos. Reaja, lute, trabalhe, em frente. Deus lhe mostrará uma situação melhorada. E é preciso eliminar de nossa mente a ilusão de que temos inimigos externos. Para que algum indivíduo cruze o nosso caminho na condição de opositor, há que existir em nosso íntimo algum tipo de gravação sentimento ou de registros emocionais desafinados com o plano divino e que dentro da sabedoria de vida passam a funcionar como espelhos da própria mente, sinalizadores de nossos desvios comportamentais. Meus queridos e amados irmãos, o inimigo é interno e não externo. São os problemas que nós temos que vencer para que não entremos nesses desvios comportamentais. Que Deus nos ampare hoje, agora e sempre. Muita paz a todos. Meu querido irmão Adilson, suas despedidas. Obrigado, Pedrosa, pela oportunidade. Obrigado a todos os irmãos pela companhia. Estaremos juntos em outras oportunidades com as bênçãos de Jesus. Tenham todos uma boa noite. Deus abençoe a todos. Boa noite para você, Adilson. Muito obrigado pelo apoio aqui no programa. Boa noite também a todos os amados irmãos ouvintes do YouTube, internautas do Brasil, do exterior, nossos irmãos da Zona Norte de Juiz de Fora que nos acompanham com a rádio local 87,9 Rádio Clube FM. Continue ligados ouvindo a nossa próxima atração, o programa Batidão com o Didi Tico, a seguir na voz de Ailton Moreno, Encontro Central. Boa noite a todos e até amanhã, se Deus quiser. A União das Casas Espíritas da Zona Norte apresentou O Espiritismo está no ar, anunciando o Evangelho de Jesus, esclarecendo sua mensagem, consolando corações. Olhe pro céu e descubra imagens de luz. Se tem Jesus, o amor todo que Deus te deu. Pense no bem, no melhor em que pode fazer. Seja o que for, também vai receber. De coração, ajude-me, irmão, a caridade.
possa sofrer, pois bênçãos de Deus há de ter. Ame, perdoe e viva melhor a natureza, o céu e o mar. Veja o encanto que a vida nos dá, a chance eterna que temos para amar, para amar. Olhe pro céu e descubra imagens e luz. Sinta em Jesus o amor todo que Deus te deu. Pense no bem, no melhor em que pode fazer. Seja o que for, também vai receber. De coração ajude o irmão, a caridade é o caminho do amor. Faça ainda que possa sofrer, pois bênçãos de Deus há de ter. Ame, perdoe e viva melhor a natureza, o céu e o mar. Veja o encanto que a vida nos dá, a chance eterna que temos para amar.